A Comissão de Turismo e Desporto da ALIS, presidida pelo deputado Coronel Wellington, tem como convidado na agenda de hoje o empresário Alfonso Silva, que é presidente do Sindiprom, que fará uma palestra abordando os desafios e perspectivas do setor de eventos no estado do Espírito Santo. Assistam. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui, dizer da importância de nós estarmos tocando nessa política pública chamada turismo, e o turismo no estado do Espírito Santo, que é um estado privilegiado em termos de posição geográfica, a logística que é favorecida pela essa posição geográfica, as belezas naturais que existem no nosso estado, a potencialidade e o vigor de nossos empresários, dos nossos empreendedores, do nosso povo capixaba, realmente só nos resta cada dia mais estar muito feliz por nós estarmos nessa comissão de turismo e desporto, debatendo com pessoas renomadas, pessoas esclarecedoras que vêm aqui nos ensinar muito acerca desse tema relevante para o estado do Espírito Santo, fazendo diferença para os municípios, para as comunidades, para as atividades e principalmente para as pessoas. Então, nosso muito obrigado à presença de todos os senhores e todas as senhoras. Agradecemos também todas as pessoas, todas as comunidades que nos assistem através da TV Assembleia, através das mídias sociais e que, posteriormente, com certeza, farão a publicação também nos seus canais, no WhatsApp e demais redes. Nós agradecemos a todos. Nenhum de nós faz nada sozinho. Então, há várias mãos, com certeza, nós precisamos de que esse assunto seja debatido, seja tido como prioridade no nosso estado do Espírito Santo. Não só a agricultura, não só a saúde, não só a educação, mas também o turismo, como forma complementar, porque as políticas públicas se complementam, né? Então, uma depende da outra. Nós cumprimentamos também o nosso convidado para essa sessão, o senhor Alfonso Silva, presidente, empresário, presidente do Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Espírito Santo, Sindiprom, pessoa no qual nós convidamos também para fazer parte da mesa, por favor. Agradecer também a presença do nosso amigo Paulo Renato Fonseca Júnior, nosso guru, pessoa que nós temos uma enorme estima e consideração. Nós gostaríamos também de convidá-lo a fazer parte da mesa. Anunciar que também está presente a senhora Berenice Albuquerque Tavares e parabenizá-la pelo aniversário. Nós estamos aqui ao vivo na TV Assembleia. Então, parabéns, que Deus abençoe, proteja e guarde a senhora, que a senhora continue sendo essa pessoa bacana, maravilhosa, pessoa humilde e sempre presente aqui nas reuniões da comissão, dando uma parcela de contribuição com que a senhora acredita, tá? Nosso muito obrigado. Senhor Weber Potras, assessor de Relações Institucionais da Casa Civil, também sempre presente. Nosso muito obrigado, tá, Weber? Se quiser fazer parte da nossa mesa, fica à vontade. Maila Venturim, da Casa Civil. Nós temos a informação aqui que, inclusive, você é esportista, né? Campeã de bodyboard, é isso mesmo? É isso aí. Então, parabéns, né? Com certeza. E, assim, seja sempre bem-vindo aqui na comissão. Qualquer tema relevante ou sugestão de projetos que você acha interessante, que falta no Espírito Santo para nós apresentarmos, fica à vontade para você dar sua parcela de contribuição. Várias das vezes nós estamos no meio de amigos, em grupos de pessoas, de profissionais ou de praticantes também de uma atividade, e ali surgem os projetos que vão de encontro diretamente às necessidades das pessoas. E esses projetos são os melhores, né? Então, você se sinta à vontade de vir aqui contribuir, e nós não temos nenhum tipo de vaidade
de chegar e falar, olha, esse projeto foi concebido, foi apresentado a partir de uma ideia, né, que a Mayra trouxe para aqui, para a comissão. Fica à vontade, tá? Seja sempre bem-vinda, tá bom? É a Larissa Vieira, da Comissão de Turismo da OAB. Cadê? Senta para aqui, fica à vontade. Nós gostaríamos também de agradecer a OAB, sempre inovando, trazendo para aqui, para a comissão, um integrante da OAB para discutir, avaliar e também nos proporcionar, além da sua presença aqui, condições de nós discutirmos alguns projetos, a legalidade, a viabilidade, a experiência que outros setores em outros estados têm, ou também até fora do nosso estado. Então, muito obrigado, tá, Larissa? Você seja sempre bem-vinda, agradeço ao nosso presidente da OAB pela sua presença aqui. Sarlete Santos, assessor do deputado João Coser, cadê? O nosso deputado vai vir? Ah, tá legal. Muito obrigado pela sua presença. Lucília Soares, representante de agência de viagem, cadê ela? Isso aí, tá tímidazinha? Tudo bem? Só levantou metade do braço assim, né? Deus te abençoe, tá? Seja sempre bem-vindo aqui. Professor Ubirajara Frazão Gonçalves, também sempre presente. Muito obrigado, professor. Seja sempre aqui a extensão da sua casa, das suas propostas, tá bom? José Antônio Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo do Espírito Santo. Nós convidamos também para fazer parte da mesa, por favor. Grande professor. Leonardo Lares, presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo. Cadê o Leonardo? Isso aí, é o cara. Boa noite, irmão. Se quiser fazer composição com a mesa aqui, fica à vontade, tá, Leonardo? Nós teríamos a participação também dos demais membros, a Janete e o Alain, mas eles estão impedidos. O Alain está indo lá para o norte do estado do Espírito Santo, fazer uma agenda com o governo do estado do Espírito Santo, e a Janete também em outras agendas não menos importantes. Então, nós vamos passar a fase da apreciação, inclusive, dos projetos, uma vez que nós não temos quórum aqui para fazer a análise dos projetos, né? E como nós não temos quórum, mas estamos presentes aqui, o convidado, os senhores e as senhoras, representando a gama de profissionais da atividade do turismo, na qual nós admiramos muito, nós declaramos aberta a 4ª sessão ordinária da Comissão de Turismo e Desporto. Nós dispensamos, assim, a ata da leitura da reunião anterior e consideramos aprovada. Solicitamos que a secretária da comissão, que encaminhe cópia aos deputados, membros, e caso algum deputado queira propor alguma retificação, poderá fazê-lo através de emenda nas próximas reuniões. Nós solicitamos à secretária que proceda à leitura do expediente, por favor. Correspondências recebidas, convite enviado pela Secretaria de Estado do Turismo para o lançamento da Rota Estratégica do Turismo 2035 e assinatura com a Universidade de São Paulo para pesquisa de alternativas para navios de cruzeiros marítimos no Espírito Santo, dia 13 de novembro de 2023, às 9h30, no Palácio Anchieta. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências. Acredito que a comissão esteve presente lá, representada pela Tatiana. Ela nos trouxe um material diversificado, um material de muito boa qualidade, informando, esclarecendo a intenção do Estado do Espírito Santo, que são as melhores possíveis em relação a esse tema. Então, obrigado, Tatiana, por estar presente, e pode prosseguir com as demais proposições. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados, projeto de lei número 239/2019, de autoria do capitão Assunção,
que altera a ementa e o artigo 1º da Lei 10.916, de 2018, que dispõe sobre a igualdade das premiações para homens e mulheres nas competições esportivas realizadas, apoiadas e ou patrocinadas por órgãos e entidades do poder público estadual. O relator, o deputado Coronel Wellington, prazo do relator 30/10/2023, prazo dessa comissão 13/11/2023. Projeto de lei número 563, de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que cria no Estado do Espírito Santo a Rota Flor e Café, localizada no município de Castelo. O relator é o deputado Alan Ferreira, prazo do relator é 13/11/2023 e o prazo da comissão 27/11/2023. E o projeto de lei número 480/2023, de autoria do deputado Alan Ferreira, que reconhece a Rampa do Mirante Alto Formoso, ponto turístico oficial do Estado do Espírito Santo. O relator é o senhor deputado Coronel Wellington, prazo do relator 13/11/2023, prazo da comissão 27/11/2023. Proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Ok, passamos à ordem do dia. Deliberar sobre o ofício número 181/2023 do Ministério de Turismo, que solicita à Assembleia Legislativa que se manifeste sobre o interesse, por meio de indicação do presidente da Comissão de Turismo, para participar do Fórum Nacional dos Presidentes das Comissões de Turismo das Assembleias Legislativas Estaduais e Distrital, FENACOTUR, colegiado com representantes das comissões de turismo das Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal. Como nós não temos a presença dos demais membros aqui, nós vamos colocar em discussão para a próxima reunião, ok? A análise de mérito com relação aos projetos também nós vamos deixar para a próxima reunião. E vamos passar para a fase das comunicações. Comissão de Turismo e Desporto tem a satisfação de receber nessa data o senhor Alfonso Silva, empresário e presidente do Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Espírito Santo, Sindiprom-ES, que, atendendo gentilmente ao convite dessa comissão, fará uma apresentação sobre desafios e perspectivas para o setor de eventos no Estado do Espírito Santo. O setor de eventos, de acordo com a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, com base em dados do IBGE e do Ministério do Trabalho e Previdência, foi um dos maiores geradores de emprego no país no primeiro semestre de 2023. No saldo acumulado entre janeiro e junho, o segmento teve um crescimento nacional de 42,3%, obtendo o melhor resultado desde o início da pandemia, contemplando diversas atividades, desde conferências, feiras comerciais, até shows, festivais culturais e festas sociais. É um setor de grande relevância econômica e social. Segundo dados do IBGE, já representou cerca de 4,3% do PIB nacional. Emprega pessoas das mais diversas formações e impulsiona o desenvolvimento de vários outros setores econômicos. Para a atividade turística, é um setor estratégico que contribui com o aumento na movimentação do fluxo turístico dos destinos, promove o incremento na economia, movimentando os setores de hospedagens, bares, restaurantes, agências de viagens, receptivos, o comércio e auxilia para atenuar os efeitos negativos da sazonalidade, preservando a qualidade dos serviços oferecidos à hospitalidade local. No Espírito Santo, a atividade é robusta. Foi duramente impactada pela pandemia, mas vem se restabelecendo. Porém, ainda precisa superar alguns desafios. E para entender melhor o cenário do setor de eventos, seus desafios e suas oportunidades, convidamos o doutor Alfonso Silva para ficar bem à vontade e falar o que bem entender sobre o tema. Boa noite a todos. Ao presidente Coronel Wellington, pela oportunidade de podermos falar um pouco desse segmento, que é um segmento que ele é muito envolvente, Coronel. É um segmento que ele é de dedicação e
nós pegarmos aí, vou só fazer um recorte da pandemia para cá, para poder não delongar muito. A pandemia, nós paramos 100% das atividades econômicas do setor de turismo, negócios e eventos. Que existe uma diferença entre turismo, negócios e eventos. O turismo ainda aconteceu alguma coisa, hotelaria, algumas pessoas ainda viajaram. O turismo, negócios e eventos, que é uma característica de reunião de pessoas, isso foi parado por uma questão de pandemia e não tinha como se fazer. Então, as empresas praticamente ficaram 24 meses paradas sem poder realizar os seus eventos. E como o próprio dado, né, do próprio IBGE diz, nós somos uma economia robusta. E, além de sermos uma economia robusta, nós movimentamos mais de 54 atividades econômicas. Então, além da atividade de realizar um evento, tudo que se tem por trás da realização de um evento são 54, já dizem até em 100 atividades econômicas, porque ela é muito abrangente. E a característica principal do turismo, negócios e eventos é a capilaridade que ele tem. Porque se nós fizermos um paralelo entre turismo, de uma maneira em geral, onde você decide para onde você quer ir, você escolhe o destino, no turismo, negócios e eventos é um pouco diferente. Quem decide para onde você vai é o evento que vai ser realizado e onde ele vai ser realizado. Então, com isso, você fica obrigado a ir àquele destino e por isso que ele é tão robusto, porque quando você faz um congresso médico, não é o médico que decide para onde que ele vai, e sim o congresso, o qual ele tem interesse para a transmissão do seu conhecimento, que o leva para esse destino que ele quer. O Espírito Santo, quando o senhor começou inicialmente falando da nossa localização. Eu sou de Mato Grosso do Sul e tenho o privilégio de ser capixaba por opção e digo que o Espírito Santo está no meio do Brasil. De qualquer lugar que você se deslocar, você vem para o Espírito Santo muito mais fácil, né? E hoje o governador falou uma coisa, nós somos uma joia bem guardada. E nós não queremos mais ser uma joia bem guardada, nós queremos extravasar e mostrar para o Brasil que nós estamos preparados para receber. Acabamos agora no sábado um dos maiores eventos mundiais de geração de energia, que foi o SEND, onde trouxe para a Vitória mais de 4.000 pessoas do mundo inteiro. E assim, os hotéis ficaram 100%. E o evento é isso que ele traz para a comunidade. O taxista ganha, a faxineira ganha, o segurança ganha, todo mundo ganha. E o próprio município ganha porque é uma geração de emprego e renda. Isso é importante. Nós tivemos agora nesse evento, pegando que foi o último, mais de 4.000 pessoas empregadas provisoriamente. São essas pessoas que têm uma remuneração melhor, porque hoje você vai no evento, elas ganham mais, apesar de ser sazonal, mas já tem pessoas que vivem hoje, basicamente, da sazonalidade, cada semana ele está num evento. E o setor de turismo e evento, na pandemia, tudo isso parou. É como se você estivesse em casa e você falasse, o que eu vou fazer? Praticamente 30% da cadeia produtiva foi fechada. Mas nós tivemos uma característica interessante no Espírito Santo. Como nós somos um estado muito organizado e também um estado pequeno, que é fácil de você movimentar essa cadeia produtiva, nós tivemos um protocolo que foi criado pelo segmento e o qual nos permitiu, mesmo na pandemia, realizarmos alguns eventos teste e que isso não deixou a nossa cadeia produtiva. Fomos o único estado do Brasil, fora São Paulo, que realizou evento no período de pandemia em 21 e 22. Então, isso foi uma decisão de governo de fazer, porque nós não poderíamos deixar os empreendedores parados. E aí isso é importante porque isso é uma política de governo. E o Espírito Santo ele tem se mostrado um estado muito sensível a essa capacidade que os eventos têm de transferência de renda, porque o que é o importante hoje? É como que você distribui essa renda na ponta. E os eventos têm essa capacidade. Principalmente quando você faz um evento no interior do estado. Você pega lá Santa Teresa, você pega Conceição da Barra, você pega Muqui, você pega qualquer município. Quando você realiza, todo o investimento desse evento fica no município. Então, isso é uma coisa importante. O empreendedor local se beneficia disso, o empresário local se beneficia, a prefeitura se beneficia pelo recolhimento do imposto que se tem. E aí, nesse momento que nós estávamos nessa angústia, sem saber o que fazer, procuramos os órgãos constituídos e nós tivemos, nesse momento, um apoio, principalmente do SEBRAE e do governo do Estado, através da ADERES, onde propiciou que nós pudéssemos apresentar vários eventos no Estado para que pudesse o empreendedor não ficar parado, ter o seu emprego garantido, ter a sua renda garantida, para que as empresas pudessem sobreviver e que a gente não parasse de toda maneira isso. E aí, a Tatiana me pediu alguns dados interessantes, e aí eu fiz questão até de... Nós fizemos uma reunião com a bancada federal, e que nós vamos fazer com a bancada estadual, pedir incentivo, né, pedir apoio. Nós fizemos uma reunião em Brasília e mostramos para os deputados federais a importância
de quando ele destina uma emenda para a realização de um evento. É muito importante. Então, nós fizemos um trabalho junto com o apoio do SEBRAE e fomos a Brasília fazer uma apresentação dos impactos que se causam quando você realiza um evento em qualquer município. E nós provamos isso nesses 2 anos de realização de eventos, onde foi realizado evento em todas as regiões turísticas do Espírito Santo, sem exceção. E aí nós tivemos assim uma participação efetiva do SEBRAE, da DERES, do Governo do Estado, dos municípios, através dos prefeitos que tiveram sensibilidade, e conseguimos atingir mais de 70 municípios, onde foram realizados mais de 160 eventos entre 2021 e 2023. Isso foi investido aproximadamente 90 milhões. Então, você vê que é uma economia pujante e que isso, quando nós falamos que foi investido 90 milhões, isso pode se multiplicar e chegar a 350 milhões na cadeia produtiva. Então, quando o governo investe 90 milhões, através dos seus parceiros de SEBRAE, ADERES, o próprio empresário coloca parte desse dinheiro, nós estamos multiplicando isso por 7, 8 vezes. Então, nós tivemos 70 municípios atendidos, 1.200 micro e pequenos empresários, prestadores de serviços para esses eventos que foram atingidos. Nós tivemos aqui 80 atividades empresariais econômicas impactadas, 350 milhões de geração de negócios nos municípios e na região, no Espírito Santo, nos 2 anos, 15 milhões de arrecadação de ISS, porque é uma prestação de serviço. E esse dinheiro fica nos municípios que é realizado o evento. Como também toda essa renda arrecadada com os eventos fica nos municípios. Nós tivemos um número impressionante, eu gosto muito desse número, que foi mais de 40 mil pessoas trabalhando nesses eventos em 2 anos. Então, as pessoas que não tinham nem horizonte foram feitas. Nós tivemos aproximadamente 10 mil empreendedores. Isso são números constatados que está registrado lá. E que comercializaram os seus produtos e tudo. Então, isso foi uma avalanche de negócio que foi feito e que os municípios sentiram isso. E aí nós temos que fazer um recorte também, porque a característica dos municípios é interessante, Coronel, que ela muda a cada década, a cada quinquênio, porque antigamente os municípios queriam fazer muito show, né? Fazer show. Mas o show ele é da nossa cadeia produtiva, sim. Mas o show, praticamente 50% da arrecadação dele é do artista e que vai embora. Então, os prefeitos também tiveram a sensibilidade de entender que quando ele realiza um evento, que ele dá um apoio institucional ou financeiro, e nós temos alguns cases aqui que eu vou relatar também, ele entende que esse dinheiro fica no município, fica com o cidadão que está ali gerando o imposto. Então, isso é importante quando o político destina uma verba para a realização de um evento e que ele consegue realizar um evento. Nós temos uma riqueza muito grande, cultural, gastronômica no Espírito Santo, que tem que ser explorada. Então, e o nosso projeto é que em 2024 a gente consiga continuar levando esses eventos para os municípios, com apoio da Assembleia, com apoio dos deputados federais, com apoio do Governo do Estado, do SEBRAE, da DERES, das prefeituras, que isso é importante. Eu digo que acho que hoje o Espírito Santo descobriu um novo horizonte, e aí nós temos uma reforma tributária que está batendo na nossa porta, e que o Espírito Santo, apesar de ser organizado, ter bonito, ele não tem consumo, gente. Nós somos um Estado que não consome. Como que eu consigo fazer isso? É o que Portugal fez aí, muito fácil. Eu vou atrair o turista, porque o turista vem para cá e ele gasta no consumo. E o imposto daqui a 10 anos, que nós já vamos estar aposentados, mas nós vamos entender, falando assim, ó, o pessoal pensou, traz o turista. O Espírito Santo não tem outra saída se não for o turismo. Nós somos uma indústria limpa, nós não poluímos, e é uma indústria de felicidade, porque a pessoa só vai fazer turismo quando ele é feliz, né? E aí, nós temos um Estado que está segurança boa, você tem um bom transporte, nós temos agora ali, você desce na Praça do Papa, vai ao Convento da Penha, onde que você faz isso? E quando a gente estava no convento, que o Paulo Renato está lá hoje, como que a gente vendia o Espírito Santo? Se você for fazer um evento em São Paulo, você tem que gastar e calcular para o participante no mínimo 2 horas de deslocamento. No Espírito Santo, qualquer lugar da Grande Vitória é 35 minutos, quando está congestionado, e nós já achamos ruim. Com 35 minutos, eu já estou dizendo que está parado tudo, né? E quando você vai para São Paulo, você fica 2, 3 horas num trânsito para você ir num evento. Então, a nossa facilidade de transporte é muito grande. Uma rede hoteleira boa, falta ainda uma malha, né, viária, melhora um pouco, a malha ferroviária precisa ser melhorada, e principalmente a malha aérea, né, porque nós não temos hoje a quantidade de voos que precisávamos ter, e agora ainda bem que nós tivemos uma vantagem que não vai suspender. Então, isso é tudo o que o evento, de uma maneira em geral, ele produz riqueza,
e ele produz. E aí o turismo, negócios e eventos tem uma coisa interessante, que aí o administrador público, quando ele também começou a perceber isso, que ele gera imposto. Porque quando você vai a lazer, e todos nós somos muito despreparados. Na Europa, se você for e não comprar e não tirar nota, é crime. No Brasil, você não está preocupado em tirar nota fiscal quando você está de lazer. Você quer aquele tempo que você não pôde dedicar à sua família, você naquele momento quer mais a dedicar e não quer saber. E o turismo, negócios e eventos, ele tem uma característica que é sumariamente importante. É gerador de imposto, porque nenhuma empresa vai pagar para o seu funcionário vir se ele não tiver a nota fiscal, não gerar aquele imposto para o município. Então, ele tem sido cada dia mais visto como um vetor também da arrecadação, porque todas as empresas que participam de eventos, elas fazem a exigência da nota fiscal. O turismo de negócio e evento, ele gera quase 4 vezes mais do que o turismo de lazer. E aí a gente pergunta assim, mas Alfonso, tudo não é turismo? Tudo é turismo. O Espírito Santo está se preparando, está engatinhando agora, e hoje eu fiquei muito feliz com a entrega que conseguiu fazer tanto a FEComércio, Sebrae, Findes. Houve uma gama de instituições que o nosso coordenador Buffon, com o nosso presidente Dalberto, tem, e o bichinho do turismo, coronel, picou Hidalberto. Eu acho que picou o governador, que ainda não está muito não, mas ele vai picar. E tenho certeza que já vai picar o senhor rapidinho também. Porque o turismo é uma atividade alegre, é um turismo que você tem, as pessoas ficam felizes em fazer, o Espírito Santo está preparado. Mas tem um amigo meu gaúcho que ele diz o seguinte, nós somos muito fotogênicos, mas nós não temos o calor humano ainda de acolhimento. Então o turismo precisa de acolhimento, as pessoas precisam se sentir, sabe, à vontade. A segurança pública é fundamental para o turismo. O turismo é uma atividade transversal. Muitas vezes uma estrada que está mal feita lá no município atinge o turista aqui. Se você não consegue ir àquele destino que você quer ir, como que você vai lá voar de asa delta se o acesso à asa delta é ruim? Então, o turismo é uma atividade que ela é muito mais abrangente do que nós podemos atingir. E o turismo tem uma característica que é mais importante ainda, que eles são feitos por pessoas felizes. Não tem ninguém triste. O Paulo Renato ri o dia inteiro. O Buffon ri todo mundo. A Berenice é alegre. Porque as pessoas precisam ser alegres. Mas o capixaba, ele tem medo, né, de falar a beleza natural. Ele tem medo de falar de onde que ele é. Parece que isso inibe um pouco o capixaba. Então, nós precisamos, e esse é um exercício que a gente faz diariamente, e eu falo que uma coisa é quando você nasce naquele município, você é obrigado a ficar. Outra é quando você tem por opção, que foi o meu caso, de vir para cá. Então, eu acho que o Espírito Santo hoje ele está pronto, mas ele precisa divulgar. O Espírito Santo é fundamental, coronel, que o senhor tem feito, é fundamental que a gente possa gritar aos 4 cantos quanto belo é esse Estado. Hoje nós ficamos felizes com a entrega, a assinatura com a USP, da possibilidade de vir navios. Eu fiquei impressionado com a quantidade de leitos que se tem nos navios, 800 mil leitos. Nos navios estão na costa brasileira. 800 mil leitos. Nenhuma rede hoteleira no mundo tem essa capacidade que os navios têm. E que vão chegar, então hoje nós estamos num crescente. E vai ser feito esse estudo de viabilidade para poder tentar, e passa na nossa porta mais de 300 navios, indo para a Bahia, saindo do Rio de Janeiro, indo para a Bahia, poderia parar aqui. E o turismo de negócios e eventos, após a pandemia, nós tivemos uma alavancagem muito grande. Mas tivemos um grande problema, que era a qualificação da nossa equipe. Por exemplo, a nossa atividade ela é uma atividade que ela é margeada, ela não tem uma qualificação específica. Eu acho que ninguém aqui dentro é formado em eventos. Ninguém. Não. Mas é turismólogo, né? Isso. Então, mas ninguém estuda para ser um empresário do setor de eventos. Ele não estuda para isso. Então, eu vim na área de administração, outro veio de economia, outro veio de turismo e assim vai. E nós tivemos um problema que a nossa mão de obra, principalmente na área de infraestrutura de eventos, ela migrou para a construção civil, que ela foi aquecida com a pandemia e você desestruturou toda a cadeia produtiva de mão de obra. E nós tivemos que começar do zero. Efetivamente, no ano 2022, foram liberados os eventos, nós começamos efetivamente do zero. Onde as empresas se resumiram ao seu proprietário e 2 ou 3 colaboradores. Outros maiores um pouco, tinham 10, 15, mas tiveram que começar do zero. E essa atividade foi muito interessante, porque, apesar de nós começarmos do zero, nós tínhamos uma demanda infinita, uma demanda muito grande. O Brasil passa por um momento
ímpar, e o Espírito Santo não é diferente. Hoje, no Espírito Santo, nós não temos uma capacidade produtiva de realização de todos os eventos que acontecem no Estado. Nós temos que importar mão de obra, temos que importar empresas, então nós precisamos hoje ter incentivos para que essas empresas possam vir para cá. Hoje parece que foi aprovado o PL também da Lei Geral do Turismo. O Espírito Santo precisa, coronel, falando da Assembleia Legislativa, criar mecanismo para que a gente possa ter incentivo para os eventos, como todos os estados têm uma lei de incentivo, como a cultura tem hoje e que tem feito benefício tudo. Nós temos, eu vou citar um caso que é emblemático no Espírito Santo e que mudou um município há 10 anos atrás, que foi Santa Teresa. Santa Teresa, quando começou o Festival de Jazz de Santa Teresa, ninguém entendia por que ia se realizar um festival de jazz em Santa Teresa. E esse festival, eu acho que é o caso mais emblemático para o Espírito Santo, que ele foi criado num município que não tinha nenhuma característica de jazz e que, de repente, esse município mudou. Quem conheceu Santa Teresa há 10 anos e quem conhece Santa Teresa hoje pode ter certeza que sentiu uma coisa imensa. Eu fui comprar um terreno em Santa Teresa quando começou o jazz, custava 30 mil reais. Esse mesmo terreno hoje não sai por menos de 500, 600 mil. Então, Santa Teresa é um caso que aproveitou a onda do turismo, como poucos municípios no Espírito Santo conseguiram fazer. Outros destinos consolidados, como Domingos Martins, Venda Nova, eles precisam dar um passo à frente agora. E é importante que a Assembleia dê esse mecanismo para que eles possam dar esse passo à frente, com incentivo, com redução de impostos, com possibilidade de novos empresários possam ter facilidade. E aí, quando você vai para a rede hoteleira, que impacta diretamente no turismo de negócios e eventos, você leva, muitas vezes, 1 ou 2 anos para você ter uma licença. Como que no quase século 22, 23, você precisa levar 1 ano para você poder pegar uma licença ambiental que seja? Então, acho que nossos organismos não acompanharam a evolução e, nesses últimos 3 anos depois da pandemia, o mundo mudou. Então, nós precisamos, e tem um empresário de Aracruz que ele falou um negócio um dia no Palácio que eu achei interessante, que existe o tempo de Deus, o tempo do ser humano e o tempo do IEMA, que é totalmente diferente de tudo. Então, aquilo lá me gravou, foi o menino que está fazendo o Porto. Ele levou, acho que 5 anos, o Étoli. Ele falou assim, eu não entendo o tempo do IEMA, nem Deus tem esse tempo, e o IEMA tem o tempo dele. Então, eu acho que isso é que nós precisamos destravar. Quando você pega, para você trazer um navio, os impactos, isso a Assembleia, e o trabalho de vocês é árduo, não é fácil, é tentar destravar essa coisa burocrática que existe ainda para a realização de um evento. Nós estamos conversando com o bombeiro. Hoje, para você realizar um evento, a burocracia, cada bombeiro entende de uma forma. Chega lá um soldado, ele faz uma avaliação, chega o tenente e faz outra, chega o capitão, diz que não tem nada daquilo, que está tudo diferente. Então, nós também já estamos num diálogo com o Corpo de Bombeiro para nós criarmos um protocolo. Para quê? Para que nós possamos entender qual a minha obrigação de empresário e quais as minhas responsabilidades, e quem vai me avaliar entenda quais são as responsabilidades dele. Isso é importante. Eu acho que a Assembleia tem um passo fundamental nessa conscientização, nessa conversa com o poder público constituído. Bem como eu acho que nós temos hoje, Vitória é a única cidade que é a porta de entrada, né? Vitória é a porta de entrada para o turismo no Espírito Santo. Você não entra se for aéreo, você não entra se não for por Vitória. Então, nós precisamos de ter um diálogo maior da grande Vitória, independente da ideologia política, independente do que a pessoa pensa, mas nós precisamos interagir Vitória com todos os municípios da grande Vitória. Isso é fundamental. É um trabalho político também, que não compete a mim, mas eu acho que precisa Vitória entender também que ela precisa abrir, né, precisa dar chance para que todo mundo possa interagir com Vitória. E falando um pouco mais, os eventos que aconteceram, que foram mais de 100, quais são as atividades econômicas que eles atingem basicamente no Espírito Santo? Cerveja artesanal. Se não fossem os eventos, as cervejarias capixaba, elas não teriam atingido o grau de maturidade que atingiram hoje e a capilaridade que ela tem em todo o estado. Então, os eventos levaram a nossa cerveja para um patamar diferente. Hoje nós temos uma copa de cerveja aqui, onde nós temos concorrente do Brasil inteiro, e esses eventos nós temos uma expertise. E tem um detalhe que é importante, o capixaba não sabe fazer mal feito. Isso é bom. Então, a cerveja nossa é boa, ela concorre, a cachaça nossa é boa, mas nós não conseguimos ainda. Os nossos cafés, a gente deu show agora lá em Belo Horizonte,
Nós tivemos a oportunidade de montar o stand do Sebrae que levou os cafés. Assim, o Espírito Santo deu um show. Os melhores cafés são do Espírito Santo, né? Então, agroturismo, nós temos um agroturismo assim, que está tão estruturado. Quando você vai para a Venda Nova, é a capital nacional, e é de mérito esse título que deram à Venda Nova, pelo trabalho que o Convento das Montanhas desenvolve, pelo trabalho que a comunidade de Venda Nova faz, e tenho certeza que o Caparaó está começando a entender que precisa fazer isso também, porque só dessa forma que as pessoas vão conseguir se unir e vão conseguir realmente levar e mostrar. E Venda Nova tem uma característica interessante, que é o voluntariado, que a população gosta de fazer aquilo. Isso é importante. Nós precisamos de desenvolver no capixaba o voluntariado. Isso é importante. É ele ir, ele se doar, ele poder participar disso daí tudo. A gastronomia, assim, sem sombra de dúvida, eu acho que a gastronomia deu um pulo no Espírito Santo. Hoje nós temos grandes festivais de gastronômico que todo dia a gente vê isso daí. A hotelaria, o turismo cultural, né? Música, teatro, literatura, o comércio varejista, esse foi o outro que se beneficiou muito dos eventos que acontecem, se beneficia. Artesanato, economia solidária, bares e restaurantes, pesqueira, entretenimento, confecções, agricultura familiar pequena e aventura. Aventura é um negócio interessante, que ninguém falava em aventura no Espírito Santo. Turismo de aventura. E, de repente, você tem Bonito, no Mato Grosso do Sul, que despertou isso para o mundo inteiro, né? Bonito, você vai lá, você gasta uma fortuna, e é o turismo mais organizado que se tem no Brasil. Você não consegue ir em Bonito e fazer um passeio se você não passar por aquele grupo que já está ali definido, e ele distribui a renda. Então, eu acho que nós precisamos também pegar alguns cases, né? Nós estamos começando com o turismo de aventura no Espírito Santo, as rampas estão aí, tem prefeito fazendo não sei o que gigante, outro gigante. Mas é o que eu falei para um prefeito, eu não lembro o nome dele. Não adianta você fazer um grande equipamento se você não tiver acesso a esse equipamento. Então nós precisamos, e hoje foi entregue esse documento que o senhor falou, que foi feito a 4 mãos aí, que é a Rota Estratégica do Turismo. Eu acho que esse documento ele tem que virar uma bíblia para todos nós que somos profissionais do turismo, porque ali eu vou encontrar 624 ações que alguém começou, alguém não terminou e alguém não deu continuidade. E que nós precisamos agora é mapear isso e entender onde que nós estamos. Nós temos projeto, todo dia nasce projeto, gente. Mas só nasce. Aí ele fica ali e não dá continuidade, e você vai para lá, e aí não acontece, e nós temos assim. E o Espírito Santo, na área de eventos, ela tem se mostrado altamente qualificada. Nós temos hoje grandes eventos no Espírito Santo. Nós temos o XX, que começa do Sebrae, um evento de tecnologia, de startup, que ele já está hoje entre os 10 maiores do Brasil. Nós temos a Mac Show, que está entre as 3 maiores feiras de mecânica do país, que está grande, crescendo, que enche. Nós temos Feira do Mármore, que acontece agora em fevereiro, que já foi uma das maiores do mundo. Tivemos 3 problemas em 3 anos consecutivos, porque também os eventos são afetados por uma ação sua, dele, minha, de qualquer um. E nós tivemos um problema com a Feira do Mármore, que ela estava no auge. Tivemos a greve da Polícia Militar. Como é que você faz um evento sem segurança, né? E o senhor é da área, o senhor sabe que isso é fundamental. Como é que você faz um evento? O evento foi cancelado 5 dias antes. Isso você perde o encanto. Depois nós tivemos um outro fato, que foi a greve dos caminhoneiros. No ano seguinte, outra vez. E depois veio a pandemia. Então, a feira hoje ela está passando por uma reestruturação, é fundamental o apoio solidário de todos nós para esse evento. É um evento que ele precisa de ter esse apoio de toda a comunidade capixaba para que ele se reerga e possa nos levar. Hoje, a empresa que organiza ela está fazendo um trabalho mundialmente para trazer, para retomar isso que é importante. Nós temos a feira de supermercado, que é uma feira imensa, hoje está entre as 5 maiores do Brasil. Então, nós temos, terceira, né? Então, assim, nós temos uma infinidade. Se eu fosse falar, ainda bem que o cachê é pequeno, a gente fala pouco, né? Eu ficaria aqui falando de todos os atrativos, né? Falaram que tem, coronel, aí não sei se... Mas tudo bem. Agora, isso tudo, coronel, é um trabalho que é feito assim, por muitas pessoas, né? É feito pelas entidades constituintes, é feito pela Assembleia Legislativa, é feito pelos deputados. O cara diz, o que o deputado tem a ver com o evento? Lógico, ele pode destinar uma verba, ele pode estar no município, ele pode incentivar os prefeitos. Eu acho que hoje a Assembleia ainda não se colocou para o setor de eventos como ela deveria, como ela tem que se colocar. Eu acho que a Assembleia perde uma grande, que o político gosta de voto.
ele perde a oportunidade de utilizar os eventos para arrumar o voto. Além dele trazer e entregar para a comunidade o qual ele representa, porque muitas vezes você vai lá e entrega uma máquina, né? Lógico que precisa da máquina, mas você entregou para um determinado segmento específico que vai atingir aquele segmento ali e que fica na mão daquele segmento. Quando você realiza um evento, você não tem noção do que você atinge, porque ele vai pegar todo. A pessoa que está lá na comunidade mais carente, ela vai vender o picolé dela. Outro dia eu estava ali na Praça do Papa, encostou o picolézeiro. Eu falei, distribui picolé para todo mundo, eu tenho maneira de pagar picolé. Deu 50 picolé. O cara ficou doido, porque ele vendeu 50 picolé num evento que estava calor, na Praça do Papa, e ele ficou doido comigo. A R$3 deu 150, ganhou o dia. Engraçado que ele estava ali no porto para pegar a balsa, e eu chamei, falei, vem cá. O outro falou, não, vem o senhor aqui. Aí o outro falou, não, eu vou. Aí quando ele voltou lá, ele falou, ó, vendi 150, o cara ficou doido porque ele não quis vir. Então eu acho que hoje o próprio governo do Estado e o Senac tem feito um trabalho de qualificação. E só para finalizar, eu acho que nós já estamos prontos. Esse negócio que o capixaba atende mal, isso já passou, gente. O capixaba atende bem, eu viajo muito, tenho o privilégio de poder viajar, o mundo inteiro é assim. Você não pode ser bem atendido numa alta estação. Se você quer ser bem atendido, procure ir numa estação mais baixa, procure ir em outros lugares. E nós sempre vamos na alta estação, porque isso é típico do brasileiro. O setor de evento, para nós finalizarmos, ele tem ido muito bem. Temos um desafio muito grande, porque o próprio SEBRAE, durante esse período da pandemia, destinou uma verba muito grande para o setor de eventos, o qual possibilitou tudo isso, mas agora, até por estatutário que o SEBRAE tem, ele tem que destinar essa verba para outras atividades dele. Então, hoje, além de tudo, nós também estamos pedindo, igual a Berenice. Então, hoje, o setor de eventos também precisa da sensibilidade política, da sensibilidade dos governantes de entender que é uma atividade fundamental para os municípios. E, assim, isso os prefeitos podem constatar. E o senhor pode ir no interior e pergunta para um prefeito, você quer realizar um evento aqui? O senhor deve receber demanda quase que constantemente para apoio aos eventos. Porque eles entenderam que, quando realiza o evento, você atinge a população que fica feliz porque realizou o evento, você atinge as pessoas que arrecadam porque trabalham nos eventos, você atinge o ISS. Então, eu acho que o Espírito Santo está pronto, o setor de turismo, negócios e eventos é pujante, mas nós temos um gargalo, que eu deixei ele por último para falar para o senhor. E aí é fundamental uma ação política. E eu falei isso há 5 anos atrás, e fui mal interpretado quando disse que estavam perdendo tempo com a concessão do pavilhão de Carapina. Não existe, coronel, no mundo, e olha que eu pesquisei para falar isso, nenhum local no mundo que houve investimento privado num centro de convenções antes dele ser privatizado. Qual é a regra do jogo no mundo? Constrói-se um equipamento, que isso é obrigação, né, do poder público de construir um bom equipamento, e depois ele entrega a iniciativa privada. Não dá para a iniciativa privada pegar 200, 300 milhões, que hoje é um bom equipamento, e depois ele tentar em 30 anos, não tem rentabilidade para isso. Então nós precisamos, assim, uma ação conjunta, o nosso governador tem sensibilidade para isso, se comprometeu, inclusive, com o nosso presidente Dalberto. A licitação deu fracassada, não foi, mas nós precisamos agora uma ação política da Assembleia. Eu acho que o senhor poderia encabeçar isso, junto com outros deputados aqui, para que nós tenhamos, do governo do Estado, compromisso de reforma do pavilhão de Carapina. Só dessa forma nós vamos ser inseridos no setor de turismo, negócios e eventos do Brasil. Nós não temos como, quando você vai fazer um evento, como aconteceu agora o SEND, de ter que gastar 1,5 milhão, 2 milhões para chegar no que precisaria para começar um evento a ser montado. Rebaixamento de teto, ar-condicionado que não funciona, elétrica que não tem. Então, o pavilhão ficou privatizado por 20 anos, ele foi mantido, né? Não foi feito nada, já está na mão do governo há 4 anos e também não houve nenhum tipo de reforma substancial. Então, hoje, o setor de eventos precisa do empenho de todo o povo capixaba, e principalmente dos políticos capixaba, para a realização desse grande feito, e que quem conseguir isso, eu me comprometo de mandar fazer uma estátua e colocar na porta do pavilhão para ficar permanente. Obrigado. Obrigado, senhor Alfonso.
Não precisa fazer estátua, não. Basta pagar um carrinho de picolé para nós, tá bom. Não é verdade? Comemorar o aniversário da senhora, né? Nós sabemos que a informalidade ainda é grande também no setor do turismo, sabemos a importância dessa interiorização que o senhor falou das ações, dos eventos. É muito importante nós democratizarmos, né, os investimentos e a distribuição dos eventos no Estado do Espírito Santo. As políticas transversais são muito importantes, uma vez que ninguém faz política sem uma infraestrutura, sem segurança pública, sem ter a confiança de que, se passar mal, tem um sistema de saúde próximo e eficiente, sem também a questão da comunicação. Nós temos a deficiência da malha de comunicação muito grande no Estado do Espírito Santo, através das concessionárias, que não atende, principalmente nas áreas em que o turismo, algumas atividades turísticas são desempenhadas. As questões da reforma tributária que o senhor falou, né, nós vamos enfrentar essa dificuldade e temos que estar preparados. E sabemos que o turismo, o tripé do turismo, é feito através dos órgãos governamentais, dos empreendedores e principalmente da população, né? E ninguém vai voltar onde foi maltratado. Então, todo mundo só volta onde foi bem tratado, não é verdade? Então, é muito importante que o capixaba, dentro das várias características da personalidade, da peculiaridade aqui do povo capixaba, ele também acrescente mais essa situação de receber bem. Porque ele recebe bem, é contador de história. Quem não tem dinheiro, conta história. Né, professor? Então, assim, o capixaba é extrovertido. Obviamente, nós temos as fases, cada um dentro das nossas fases. Nós passamos por momentos inconstantes, só que para a consolidação do turismo é preciso que nós tenhamos sempre um padrão de recebimento. Nós temos experiência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em que há aproximadamente 15 anos atrás, nós fizemos uma experiência, professor Renato. Nós, enquanto comandantes de uma unidade em Iuna, que abrangia 6 municípios, Iuna, Ibatiba, Irupi, Ibitirama, Muniz Freire e Brejetuba, nós, assim como nós realizamos o policiamento na sede dos municípios, nós inovamos em colocar um policiamento da zona rural, fazendo o policiamento, a segurança pública no perímetro assim, da cidade, do interior, porque aqui na cidade as pessoas residem só na sede. No interior, 50% na sede, 50% na zona rural. É como se fosse uma reforma agrária natural. E, através daquela situação, né, nos períodos de safra, policiamento de safra. No período em que não era safra, policiamento dos empreendimentos turísticos, principalmente dos cafés, né? E aí nós verificamos a necessidade, por estarmos justamente às margens da rodovia federal BR-262, de nós capacitarmos os policiais militares para receber o turista. Nós temos várias experiências em outros estados de batalhões de polícia militar com a especificação de atender o turista, fazer o policiamento do turismo. E precisa, sim, dessa capacitação. Nós temos assim a particularidade de atender a ocorrências de brigas, de desavenças, de conflito entre as pessoas, mas que esse servidor, assim como qualquer uma pessoa, precisa de informações imprescindíveis para estar informando as pessoas, inclusive dos roteiros, dos melhores roteiros, dos circuitos turísticos, e para nós termos em mãos, inclusive, folhetos, folders, das localidades do Espírito Santo, das potencialidades do Espírito Santo, e assim nós contamos com o apoio do SEBRAE, à época em que capacitou cerca de 50 policiais na ocasião, que nós fomos assim, até referência aqui para o Estado do Espírito Santo, e nós fazendo o policiamento da praia posteriormente, nós pudemos assim, dar essa parcela de contribuição nessa experiência que nós tivemos lá na entrada do Estado, porque os turistas que vêm do centro-oeste do Brasil e de Minas Gerais, que eles vão para as praias. Então, nós formamos um corredor de segurança. É como se, antigamente, nós entrássemos na casa de uma pessoa e na porta da cozinha ou na porta da sala ninguém recebesse a gente. E, naquela ocasião, nós tivemos a experiência de colocar esse policiamento lá
para que dizer, olha, seja bem-vindo ao nosso estado, aqui você está seguro. E assim como também, de forma inversa, quando ele estiver saindo ou estiver indo para o Caparaó, Capixaba, alguém, porque nós temos um turismo inverso também, não só das praias, mas também de montanha. Né? Haja vista que a região do Caparaó, Capixaba, nós temos a Serra do Caparaó, na qual 30% da Serra do Caparaó pertence a Minas Gerais, foi o primeiro a explorar, inclusive, o turismo. Temos 70% da Serra do Caparaó dentro do espaço territorial do Espírito Santo, uma entrada por Dores do Rio Preto, outro para o Alto Caparaó, e o município que tem o maior espaço territorial do Parque Nacional do Caparaó, que nós falamos aqui, né? Inclusive, o Pico da Bandeira é situado dentro do seu espaço territorial, que a Ibitirama não tem um portal para a entrada do seu próprio território. Isso é um absurdo, precisa de ser repensado. Nós falamos pessoalmente com o prefeito Ailton Veim, falando da necessidade da indicação do local para ele fazer isso aí. E nós tomamos a liberdade, professor, em razão até daquela conversa que nós tivemos aqui da reunião passada, de colocarmos uma emenda no orçamento 2024 para construir um portal para o Pico da Bandeira através do município de Ibitirama. Entendeu? Sugestão de Vossa Excelência. Exatamente. Nós fizemos duas indicações, na verdade, uma para construir o portal de entrada do Parque Nacional do Caparaó, Pico da Bandeira, através do município de Ibitirama, e outro para construir um portal de entrada para o Parque Nacional do Caparaó, através do município de Una, através do distrito São João do Príncipe, chamada Trilha dos Sete Cumes, que está prevista dentro do plano de manejo, lá atrás. É uma trilha em que, se a gente gasta 4 horas por Alto Caparaó, Dores ou por Ibitirama, nós vamos gastar aproximadamente um dia pela essa trilha dos Sete Cumes, na qual nós estivemos pessoalmente, né? Renato esteve no dia, ele, o Aladim, nós estivemos lá pessoalmente, discutindo, falando e construindo junto a possibilidade da abertura desse portal. Foi nos idos de 2018. Então, isso é muito importante, né? Eu passo a palavra ao Renato para fazer suas considerações. Oi. E o Aladim é calango, é da Confraria dos Calangos, que nós três somos. Eu, Buffon, isso. Vamos convidar o coronel para participar da próxima. Mas o coronel, a gente teve a oportunidade de conhecer quando a gente esteve no Estado, na Secretaria de Estado de Turismo, né? Ele estava prefeito de Iuna, e como prefeito foi um apaixonado pelo turismo da região, né? E a gente teve a oportunidade de rodar bastante lá o Caparaó, e principalmente o Iuna, até andar de bicicleta, me botar nas bicicletas velhas para a gente lá, a beça, mas foi muito, muito bom. Mas a questão do evento, né, o Alfonso é uma liderança, uma referência, não só aqui no Estado, mas nacional, né? Entrou numas bolas divididas aí, que depois ele resolve elas junto com você, coronel. Mas o setor de eventos, a geração de emprego. Se o turismo é transversal, o setor de eventos é a transversalidade dentro do turismo, né? Porque o turismo ele pode ser o evento ele pode ser esportivo, ele pode ser religioso, ele pode ser de natureza, né? Então os outros setores de turismo, os outros arranjos do turismo, eles precisam estar organizados para poder ter o reflexo com os eventos que vêm. Então, se vem um evento técnico, como foi esse do SEND, e se você tem roteiros de experiência organizados, nos tempos livres do participante do evento, ele vai fazer esse passeio, ele vai fazer esse turismo de experiência, né? E assim, essa diversidade dos eventos, tem representante da OAB, a OAB faz alguns eventos pelo Brasil afora, tem a reunião do Conselho de Presidentes da OAB, que são em torno de 80 pessoas, mas só que o movimento financeiro que é feito em função da estrutura e do tipo de convidados que participam, né, é um tipo de turismo que traz um valor
grande para onde ele é realizado. Um outro ponto importante que o Alfonso falou sobre a questão do recolhimento do imposto, né? Se o evento é em Iuna ou no Iuna, o imposto pela empresa, a empresa pode ser daqui de Vitória e vai lá fazer o evento. Ela vai recolher o imposto lá no Iuna, né? Então, essas divisas, dinheiro novo que está entrando naquele município, naquela economia, né? E que entra diretamente na economia do município, no giro, né? Do bolo do dinheiro que circula na cidade. Então, cada real investido no turismo gera 5 de volta, né? Então, são dados, não são meus. Aí a que tem a melhor capacidade de falar para a gente é a Tatiana, porque ela conhece bastante dessa questão dos dados, né? E até um dever de casa para a Tatiana, Coronel, estudar bastante essa rota estratégica do turismo, porque todos os projetos daqui para frente têm que estar alinhados com essa rota para que o governo, tanto o setor público quanto o setor privado, não tenha por que não apoiar. Se está dentro, o turismo é prioridade de governo, e os projetos estão alinhados com a linha, com o planejamento que o governo tem, o setor privado precisa apoiar e o setor público também vai apoiar. Então, o estudar essa rota é entender quais são as prioridades para a gente poder fazer com que os projetos fortaleçam e que antes de 2035 a gente possa estar atingindo. Então, é agradecer o espaço que você tem dado aqui, né? Eu tenho sentido que tem todo mundo está falando de turismo. Então, dentro da própria Assembleia, às vezes a gente é surpreendido com alguns movimentos de turismo, que para nós que somos do setor é maravilhoso, mas para quem está na frente da comissão de turismo, às vezes fica meio esbarrado, meio surpreso, porque aparece uma audiência aqui, outra audiência lá, e eu não sei se essa fala interna acontece, mas até para não assustar, acho que é porque, como o turismo é a bola da vez, ou é o turismo com a mudança tributária, né, até se ajustar esses interesses de todos, né, e até já falando em nome aí do nosso deputado João Coser, né, que no dia 24 a gente tem uma audiência pública dele, que a gente está aproveitando esse espaço que ele vai abrir para que a gente faça uma discussão mostrando o que é o turismo depois da mudança tributária e a importância. E aí nós estamos trazendo palestrantes de fora do Estado, nós estamos trazendo um representante da Booking, que hoje é a ferramenta que mais vende hotéis pelo mundo, para poder falar um pouco para a gente sobre qual é a visão deles do Estado e o que eles fazem para desenvolver o resto do mundo, né? A Airbnb também está previsto fazer, não sei se vai ser virtual ou se vai ser presencial, mas de ter uma fala deles também, que é um outro aplicativo importante de venda do mundo inteiro e que tem muita informação para abastecer o nosso observatório de turismo, né? Que é para nos dar mais subsídio de qual é o caminho que a gente precisa para fazer promoção. Hoje até o João lá no Palácio foi cobrado do governador que é importante o governador tirar a mão do bolso e investir em promoção, em divulgação, e ele não tinha combinado com o Renato. O Renato ia apresentar um vídeo novo que o governo está fazendo de divulgação do Estado, e aí o Renato ainda tirou onda com ele e falou: olha, você me pediu agora, a equipe já produziu, já trabalhou, já está pronto, já está aqui, vai entrar semana que vem na mídia, né? Mas é importante esse alinhamento e esse poder falar. Outro palestrante que vai estar vindo é o Tony Sando, que é o presidente da União Nacional dos Destinos e o presidente do São Paulo Convention, é uma referência nacional em marketing de destino, em promoção de destino, né, pela experiência toda que ele tem, e vai estar com a gente aqui também no dia 24, de 9 da manhã
até o meio-dia, e o outro palestrante, outra pessoa que vai estar falando é pela Federação do Comércio. A gente conversou com o Indalberto, não sei se vai ser o Indalberto, não sei se vai ser o professor Buffon, mas alguém vai estar da federação falando sobre essa questão dos impostos, como vai se dar essa arrecadação e a importância do atrair gente de fora para poder gastar aqui, que é o porquê o turismo vai ser tão importante aí para o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado aí, estamos sempre à disposição, tá? Obrigado, Paulo Renato, pela participação. Essa audiência aí do deputado João Coser, ele fez via comissão, e nós sabemos da importância do turismo, da importância do momento. Destacamos que o interesse político ele tem que prevalecer, o governador tem que gostar do tema e tem que querer investir, senão não vai, não rola, né? Então, nós temos vivido um momento muito bom do turismo, e dizer que qualquer uma discussão sobre o tema turismo aqui na Assembleia Legislativa, a gente dialoga na mais perfeita tranquilidade, tendo em vista que essas vaidades políticas, elas muitas vezes atrapalham, né? A gente está na Comissão de Turismo e Desporto. Aí tem um outro deputado que vai tocar nesse tema também. A gente tem algumas experiências, alguns exemplos, né, histórias, em que isso é proibido tocar nesse tema, porque esse tema eu sou o presidente da Comissão de Turismo. Não, todos são bem-vindos, todas as discussões são bem-vindas. O turismo tem que ser construído às várias mãos, e menos vaidade, mais ação, né? Então, nós temos assim essa particularidade enquanto gestor, enquanto assim, presidente da comissão. Então, todos os senhores que tiverem algum tipo de sugestão, de projeto, de ideia, de crítica, que quiser levar à frente através da comissão, não tem que ser o deputado Coronel Wellington, não. Pode ser o deputado João Coser, muito que bacana, vamos estar lá, vamos aplaudir. Pode ser qualquer um dos outros 29 deputados, que nós temos a humildade de reconhecer a importância do debate, estar presente e colaborar no que for preciso e possível, porque o turismo é maior do que nós, né? O Estado é maior do que nós. Eu penso assim, tá? E em relação até a fala do Alfonso, com relação ao nosso Estado, as potencialidades do nosso Estado, muitas das vezes nós não conhecemos o nosso Estado. Então, uma das dificuldades de nós falarmos do Estado do Espírito Santo está justamente aí, que tem pessoas que preferem conhecer outros roteiros do que o próprio Estado. Então, se você não conhece o seu próprio Estado, se você não conhece a capacidade que o seu Estado tem, seu local tem, primeiro que você não vai ter o senso de pertencimento daquilo que está te pertencendo. Segundo, que ninguém ama o que não conhece. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Nós fazemos projeções para caminharmos de forma paralela, para nós fazermos o nosso Estado, as potencialidades dos Estados conhecidos a nível nacional, a nível internacional, mas também aqui para o nosso público interno. Porque diversas situações inesperadas podem acontecer, enquanto o estrangeiro não possa vir, enquanto o de outros estados não possa vir, mas o turista aqui do Espírito Santo ele pode se deslocar, porque essa vocação natural que nós temos, de uma localização privilegiada, que nós saímos da praia e vamos à montanha em 2 horas, né, poucos lugares têm. E isso é possível nós mesmos fazendo aqui da capital ou do interior para aqui, para a praia. Nós passamos a palavra aí ao nosso professor Buffon para fazer suas considerações também. Boa noite a todos. Presidente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando hoje pela FEComércio, pela Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio. Estamos aqui hoje novamente com 4 integrantes da Câmara, a FEComércio, o Sindiprom, o Convention Vitória e a ABB Tour. É isso? Confere, Leonardo? Isso aí. Aqui foram relatados vários temas da maior importância. O Espírito Santo vive um momento muito positivo. O fato de estarmos aqui hoje falando sobre isso é um elemento muito positivo. Falar publicamente, para quem está em casa, ouvindo lá no interior,
O assunto turismo tem que ser debatido em profundidade, porque a atividade do turismo é uma atividade complexa. Às vezes é mais simples eu fazer uma estrada de 60 milhões de reais, basta eu ter um projeto, eu ter o dinheiro e ter uma boa empresa licitada para fazer a estrada. Porque é uma decisão única do governo ou uma decisão de uma empresa privada de construir um hotel. É muito mais simples do que construir uma rota turística, por exemplo, porque você tem que envolver todo o segmento, do transporte, da alimentação, da hospedagem, tem que envolver as farmácias, o taxista, a segurança pública, e essas pessoas precisam compartilhar da mesma linguagem, precisam convergir para os mesmos valores, os mesmos propósitos. Isso vem com o tempo e vem com a governança, vem com a prática da governança. O Espírito Santo não é que nós atendemos mal. Eu conheço todo o Brasil, a gente atende em média igual a todo mundo. É que em outros lugares a prática do turismo já está mais avançada. Então, o atendimento do caixa de uma farmácia sabe dar uma informação melhor do que o nosso atendente aqui, porque ele vive e ele percebe que a farmácia dele tem mais impactada pelo turismo do que a nossa aqui. Porque você vai para a região de montanha, você para comprar um repelente de mosquito. E na conversa ele fala, veja isso, veja aquilo, aquilo é bom, aquilo é ruim. E o nosso não está ligado nisso, porque ele não percebe ainda o impacto do turista no faturamento da farmácia dele, logo no emprego dele. Isso é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos. O Afonso falou aqui um pouco hoje sobre a maturidade do Espírito Santo. Nós estamos aqui já há 16 anos, temos uma Secretaria de Turismo. Ela vem gradativamente pondo as ferramentas, os instrumentos para a gente trabalhar. Aí, o momento é agora de acelerarmos essa estrutura que está pronta para ser acelerada. Nós precisamos com certeza, de mais atrativos, a gente precisa disso, mais eventos, precisa de mais dinheiro, mais infraestrutura, mais promoção. Sempre nós vamos demandar isso, mas nós precisamos, sobretudo, de mais governança e mais cooperação. E a cooperação estratégica, não é a cooperação no projeto em si, que é sempre necessária, mas uma cooperação para a construção do futuro. Isso envolve um canal aberto e desobstruído, sem mimimi, entre o governo e o setor privado. E envolve, dentro de nós, do setor privado, uma conversa mais aprofundada também, porque nós fomos muito moldados numa época da reivindicação, de pedir alguém para trazer alguma coisa para nós. A reivindicação é uma palavra ruim, porque você está pedindo algo que não te pertence. Então, eu falo, nós temos que mudar o patamar da reivindicação para propostas e para cooperação. Eu só posso propor aquilo que eu sou capaz de cooperar. Nesse momento, nós estaremos, de fato, assumindo o protagonismo privado, porque o setor do turismo ele roda através do consumo de um bem ou de um serviço, que é essencialmente uma oferta privada. Então, nós precisamos dessa governança. Tanto uma governança que acontece no plano estadual, entre a federação, o governo, as associações, os sindicatos, quanto a governança que se dá no território. Cada território tem que construir a sua governança, a sua forma de fazer, a sua forma de construir, porque não há receitas, há lições a serem aprendidas, lições de sucesso e lições de fracasso. Mas aonde há lições de sucesso, sempre você vai encontrar lá a cooperação como um elemento central. Você nunca vai encontrar na literatura de desenvolvimento uma coisa do tipo assim, aqui era uma brigaiada, todo mundo brigava com todo mundo, era uma ciumeira, uma traição, uma sacanagem o tempo todo, e no fim tudo deu certo. Você nunca vai encontrar isso. Você vai encontrar o seguinte, aqui se construiu um projeto de futuro, as pessoas foram se engajando, cada um foi entregando a sua parte, fazendo a sua parte, e foi contribuindo para a parte dos outros. A literatura é cheia disso, desde o pós-guerra, a literatura sobre a construção do Japão, até o Convento das Montanhas aqui. O Convento das Montanhas hoje ele atingiu um patamar superior de governança. Só dou um exemplo sempre muito prático. O China, que é o Valdeir, ele vai falar, ele faz um roadshow aí por 400 quilômetros em torno da região de montanha. Ele não vai falar sobre o empreendimento dele, ele vai falar sobre a região de montanhas. Ele bota o dinheiro do bolso dele e faz isso. Com isso, ele vende as opções da região de montanha, inclusive o do empreendimento dele.
É esse patamar que nós precisamos alcançar em outros lugares. Eu vó falar um pouco do Caparaó, que o senhor mencionou aqui. Em 2013, eu assumi a direção da área de crédito do Bandes, e tinha orientação do governador Paulo Arthur, na época, da gente ir intensivamente e ostensivamente para o interior. Era uma ordem, mais de orientação, e nós fizemos isso. Eu fui uma centena de vezes ao Caparaó em 8 anos. Colocamos muito dinheiro em cama e café, e depois na produção de café. O Espírito Santo hoje tem 20% dos cafés arábia de qualidade do Brasil e tem 75% dos cafés Conilon de qualidade do Brasil. É um projeto de 25 anos, começou lá no finalzinho do século passado e hoje nós somos campeões. Se você tem prioridade, foco, método, perseverança, entrega, as coisas acontecem. A coisa acontece. E aconteceu com o café. E vai acontecer com todas as outras coisas que nós colocávamos na mesma metodologia, o mesmo empenho, o mesmo propósito. Naquela época, o Caparaó vivia um ânimo muito grande. E o resultado está aí. A gente vai hoje à região de Pedra Menina, não dá para contar a olho desarmado quantas pousadas e quantos leitos tem lá. Precisa de um estudo dedicado. E essa onda que se propaga a partir da entrada sul lá do Caparaó, de Pedra Menina, ela vem, e chega até Limo Verde. Daí ela não passa. Estamos abrindo a perseguir de uma outra onda, que começa lá por cima, pelo lado de trás do Caparaó, na divisa com Minas Gerais, que vem, desce, faz o gancho, vem até Pedra Roxa. Vai vir até Pedra Roxa. Então, a pavimentação da estrada por cima, jogando a 262 dentro do Caparaó, vai vir até Pedra Roxa. Então, por isso que eu insisto sempre, insisti com o prefeito 2 vezes, insisti já com o Everson, secretário de Turismo, com o secretário de Meio Ambiente aqui, o Felipe Rigoni, e com o Pedro Rigo do Sebrae, e com o meu próprio presidente. Todos nós temos que ter um auxiliar, cooperar, na verdade, com um projeto para Ibitirama. Ibitirama é o centro, é uma balança com 2 pratos, e o fiel dela é Ibitirama. Ibitirama, se não for feito isso, o lado norte vai se evidencializar e vai criar um vazio no meio dos 2 lados. Então, toda a ação estruturante para o Caparaó ela tem que ter uma entrada muito forte por Ibitirama. Por Ibitirama, que vale dizer por Santa Marta. E a estrada Ibitirama-Santa Marta diz que tem buraco na estrada. Foi lá agora, há poucos dias, não tem. Tem uma estrada no buraco. Lá tem isso aí. E o secretário de Agricultura já me informou extraoficialmente que eles estão estudando um tapa-buraco e depois refazer a estrada, porque não tem recuperação mais. Mas é Santa Marta que tem que se organizar, o setor empresarial, local, para dar ânimo àquela estrada. Eu fui fazer um seminário de planejamento para a Associação Comercial lá no dia 3 de agora, do mês passado, enquanto vocês estavam no feriadão, eu estava lá trabalhando. E eu falei assim, quem que estaria a caminho entre a 262, descendo para o sul, indo para a região de Pedra Menina, quem pararia em Santa Marta para fazer o quê? Ele tem que passar 5 por hora porque eu comporto aquela estrada lá. Mas ele não pararia rigorosamente para nada, porque não tem um atrativo, uma vitrine que possa chamar a atenção para ele parar. Entendeu? Então, o Caparaó hoje carece do que a região de montanhas já evoluiu, que é uma governança territorial focada no turismo. E aí, deputado, se o senhor me permite mais uma sugestão, tem que ter 2 movimentos lá. Um movimento de fortalecer o atual consórcio do Caparaó, para ele cuidar das atribuições que são intrinsecamente relacionadas a ele, que é fazer licenciamento, gestão do território, fazer ata de registro de preço, licitar em nome dos municípios, porque eles precisam cooperar, porque o senhor foi prefeito, sabe que o município pequeno não tem, às vezes, a escala para fazer grandes projetos. Então, o consórcio ele é necessário, é uma conquista de décadas e que precisa ser valorizado. Mas, em paralelo a isso, precisa de uma outra instância, uma instância negocial, que é fazer negócios mesmo, não é exatamente isso, para poder atrair eventos, fazer planejamento de turismo para os municípios, congregar as pautas, que precisa de algo diferente, que não negue o consórcio atual,
mas que interaja com o consórcio que existe lá hoje, que é uma instância que eu chamaria de um convention. Embora lá tenha uma agência de desenvolvimento, tem outras instituições que precisam ser, talvez, reposicionadas para isso. Mas são dois movimentos ao mesmo tempo que precisa ser feito, porque precisa acelerar a governança da região, sob pena da região se dividir. Né? E entre os projetos para lá, um dos mais estratégicos, eu digo, é a abertura do parque por Ibitirama, é necessário, é imprescindível, e um estatuto próprio para toda a Estrada Parque, que sai de lá de Pé da Menina, desce, passa para o Mundo Novo, sobe, vai até Tangencia 262 e desce até a divisa com Minas. Acredito que ela deveria ser uma rodovia estadual própria, de começo ao fim. De começo ao fim, estando ela ou não toda pavimentada, porque ela teria um plano permanente, todo ano o governo colocaria na Assembleia o recurso ou para modernizar, ou para ampliar, ou para melhorar aquela estrada. Então ela teria, não se faria mais, embora se fizesse por trecho, não se faria por pedaços, vamos dizer, ela seria de forma planejada como um todo. O SEBRAE fez um estudo, que o senhor deve conhecer, muito interessante, como a reconceituação da Estrada Parque como um ativo turístico por si só. Isso é um elemento muito importante. E esse exercício tem que ser feito em todas as regiões do Estado. Tem que trabalhar a governança. Umas regiões a governança está incipiente, mas em algumas ela está atrasada, que é o caso do Caparaó, porque ela já esteve à frente da região de montanhas. Já foi mais do que a região de montanhas. Ela perdeu o compasso e perdeu o ritmo em algum momento. A FEComércio se encaixa nisso de várias formas, através do SESC e do SENAC, especialmente o SENAC na formação de mão de obra. Hoje se faz isso intensivamente e com uma força muito grande. O presidente Dalberto imprimiu ao SENAC uma velocidade muito grande, especialmente a escolher uma boa equipe para pilotar o SENAC. E, secundariamente, a gente faz isso através da Câmara de Turismo, onde a gente vai alinhando, consensando, conversando, tirando as nossas diferenças e chegando a algumas conclusões importantes. A propósito disso, eu recomendo que vocês leiam a apresentação que o presidente Alberto fez da Rota do Turismo. Lá tem uma carta do governador, uma carta da Setura, outra do SEBRAE, uma da Findes e a nossa lá. O que o presidente escreveu lá fala muito hoje sobre o que se passa no Espírito Santo. Então, eu parabenizo fortemente essa iniciativa de trazer pessoas aqui para conversar. Nós temos 20 e tantas instituições na Câmara de Turismo. Cada vez que o senhor trouxer uma, eu vou vir aqui prestigiar e conversar. E vou pedir a palavra, porque eu posso falar, vamos dizer, né? E eu acho que isso é muito importante para o Espírito Santo. Nós estamos vendo muito positivo. Agora nós temos que ter mais ousadia, mais ambição no Espírito Santo, um pouco mais de ambição. O economista renomado John Maynard Keynes fala assim: o que move a economia privada é o espírito animal. É a coragem de construir uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Porque quando tiver tudo conhecido, não tem mais espaço para o empreendedor. Aí não é. O empreendedor é aquele que se lança do conhecido ao desconhecido. Ele encontra o caminho para isso. Então, o Espírito Santo precisa de mais empresários que tenham essa característica de se jogar no desconhecido. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Buffon, pela participação. Nós sabemos da importância da Estrada Parque. Inclusive, o projeto inicial era uma estrada tipo Caminho do Campo, mas através da própria Agência de Desenvolvimento do Caparaó, eles pensaram numa estrada com uma estrutura melhor, com acostamento, com ponto de paradas cênicas que possibilitasse os turistas ou os praticantes de pedal, ou a pé, a própria população parar de uma forma segura nos pontos que dê para tirar fotos assim, contemplando as belezas naturais do Caparaó. E aí, fazendo essa ligação entre a BR-262, Pouso Alto, Santa Clara, né? Santa Clara Santa Clara do Caparaó, pegando Pedra Roxa e São José, fazendo essa ligação com Santa Marta, vai dar ligação em todo o trecho. Só vai ficar faltando ali entre Pequiá, São João do Príncipe e a região das montanhas, que aí, quer dizer, são 18 quilômetros aproximadamente entre a 262
e a divisa do Estado do Espírito Santo, com Minas Gerais, todas as rotas são rotas importantes e faz essa ligação que o senhor falou aí. Naquela região, nós temos o café como um ponto forte. A IG Caparaó foi instalada lá. Dentro dessa IG Caparaó, dos 10 finalistas de café arábica, nós tivemos aproximadamente 7 daquela região. E é muito importante nós criarmos essa identificação geográfica dos cafés, porque o Espírito Santo hoje não é só um dos maiores produtores de café arábica, é um dos produtores do melhor café arábica. Ele não é só o maior produtor de café conilon, é produtor dos melhores cafés conilons do Brasil. Isso é muito importante, porque vinculando o café, que é uma atividade importante da agricultura, da cafeicultura, que gera emprego e renda também, se nós alinharmos isso à atividade do turismo, com certeza essa liga, né, vai fazer sucesso. E dizer que um dos pontos importantes a serem debatidos de uma reunião separada é com relação à cota que nós temos. A cota que eu falo é o seguinte: quando eles conceberam o Parque Nacional do Caparaó, no lado de Minas Gerais, a cota ficou uma cota alta. Eles colocaram em média 1.000 metros de cota. Possibilitou que todos os proprietários, empreendedores que tivessem suas propriedades abaixo de 1.000 metros, eles pudessem continuar com suas atividades agrícolas, pecuaristas, atividades comerciais ou nenhuma atividade. Mas já no lado do Espírito Santo, eles colocaram a cota de 600 metros aproximadamente. Então, inviabilizaram esse limite entre 1.000 metros e 600 metros, esses 400 metros, para todos os proprietários que legitimamente tinham suas propriedades, suas casas, seus terrenos, seus empreendimentos ali, que o Estado ele notificou todos que a partir daquele momento, aquele local ali ia ser do Estado, né, ou seja, da União, e que a União iria indenizar. Então, até hoje, os proprietários não puderam desfrutar dessas propriedades de uma forma aberta, nem fazer nenhum tipo de proposição, investimento ou desenvolvimento, porque espera ainda ser pago o valor que a União disse que eles tinham direito. Então, hoje, ele nem consegue tomar posse do que é dele e nem conseguiu receber da União. Nem uma coisa nem outra. Então, inclusive, tem um advogado, João Lunardi, formou comigo em Minas Gerais, na Academia de Polícia Militar. Hoje ele é advogado de vários desses proprietários, ele está me mantendo sempre informado. E eu gostaria de contar com a participação de todos os senhores e senhoras aqui, junto com a comunidade local, para nós promovermos esse debate interessante, para que eles decidissem definitivamente se eles vão pagar os proprietários ou se eles vão liberar para eles explorarem, porque abre oportunidade também para eles fazerem investimento, assim como também explorar economicamente, vender os terrenos lá para as pessoas fazerem também os seus empreendimentos de uma forma sustentável. Não quer dizer que tem que fazer a moda vão-se embora, não. Observando, né, as licenças ambientais, se for possível, e fazer isso nos próximos 50 anos. Porque, como o Vossa Excelência falou, se depender de licença ambiental, a coisa fica difícil, né? Conceder a palavra, se quiser aí, senhor Leonardo. Por favor. Gostaria de agradecer a Sua Excelência e o deputado por permitir mais uma vez este diálogo. Nós, do segmento de eventos, estamos muito bem representados aí pelo Alfonso, ele vem discutindo isso. Nós, como membros da Câmara Empresarial do Turismo, o Buffon, aí, nosso secretário executivo, o presidente Adalberto Moro, conseguiu importar ele de Colatina para cá. É o nosso professor, ele tem essa visão ampliada do que pode ser feito. E a Câmara ela vem trabalhando, deputado, com a preocupação do coletivo. O Alfonso aí colocou aí que acabou essa era de pedir, apesar que Berenice continua insistindo nisso, mas nós que consta em ata isso, mas o Paulo Renato, ele já nos conhecemos, o Afonso veio de Mato Grosso do Sul, mas o Paulo Renato já há mais de 3 décadas temos trabalhado essa questão do eventos aqui. O Espírito Santo é uma referência em nível nacional em relação ao turismo de negócios e eventos. E a Câmara vem desenvolvendo isso, nós, como membros dessa Câmara, ele vem pensando como no coletivo.
E, no final das contas, temos agora que definir quais são as prioridades de tantos assuntos, tantas pautas que estamos discutindo lá, não é isso, Buffon? 40, olha só. Então, nós temos que definir quais são as prioridades em relação a isso. Então, a minha preocupação, ou a preocupação de muita gente, como foi até da Berenice, nesse ponto até concordei com ela, que ela foi chata lá com alguns municípios, que quase não entrou na regionalização passada, porque não queria seguir alguns critérios. E hoje nós temos aí 68 municípios da regionalização preocupados com os assuntos. E teve município em determinada situação, deputado, que não queria cumprir aquelas regras para a regionalização do turismo e depois, na metade do caminho, fez de tudo para ser inserido dentro desses municípios. Então, a nossa preocupação é que realmente seja feito. Realmente ficou esvaziada a questão do pavilhão de Carapina, mas eu ainda, e mais alguns, somos firmes de que a capital precisa ter um centro de eventos, não é isso, Alfonso? A capital, ela comporta isso. Nós realmente tínhamos um projeto aí de aproximadamente 100 milhões, que era só colocar ele em prática, mas, independente do restauro ou da reforma que tem o pavilhão de Carapina, ainda vamos insistir na necessidade na capital, porque aqui é a entrada do turismo. Aqui nós temos um sítio histórico fantástico também, e, como disse o governador hoje cedo, 500 anos, né, de colonização do Espírito Santo não é à toa. Então, nós realmente precisamos. E esse parlamento estadual, ele pode realmente nos apoiar institucionalmente, mas também trazer alguns incentivos fiscais às empresas, aos eventos, aos projetos, até mesmo ao fundo, né, de turismo, que possa definir o que fazer com os projetos, quais são os projetos prioritários. Então, sem o parlamento e sua legislação, nós não podemos trabalhar, sem o executivo para executar os projetos também não, e sem o judiciário que isso possa acontecer. O senhor, como profissional da matéria do direito, o senhor sabe que realmente é importante que tudo isso possa acontecer. Então, a região metropolitana tem um convention bureau como instância de governança, apesar do consórcio lá no sul, mas em determinados momentos o consórcio é limitado, porque não pode se tornar instância de governança em função disso. Mas nós estamos aqui para somar forças, o Buffon como secretário executivo aí, e nós como membros da Câmara, o Sindiprom, mais o Convention Bureau, nós estamos à disposição aqui dessa casa, dessa comissão, porque ela tem tratado e tem desenvolvido essas ações da forma e da melhor forma possível. Obrigado, Excelência, pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação, sempre proveitosa. Nós gostaríamos de repartir a responsabilidade que nós temos com a comissão, com todos os senhores, todas as instituições. Doravante não será mais justificativa para que não tenha lei. Nós não temos as reuniões da Comissão de Turismo e Desporto. Tem a comissão como a extensão dos locais de trabalho de todos os senhores e senhoras, tá? Qualquer proposição acerca do turismo, acerca do desporto, traga para essa comissão, utilize desse espaço, utilize de nosso mandato, utilize da comissão de turismo. Nós sabemos que a comissão do turismo da Assembleia Legislativa sempre foi uma comissão até, digamos assim, um pouco apagada, em razão justamente das pessoas que nos antecederam. Das dificuldades que eles encontraram, que não foram poucas, porque não são poucas as que nós enfrentamos no nosso cotidiano, mas que eu queria dividir essa responsabilidade com os senhores, de que qualquer projeto que tenha, qualquer encaminhamento de sugestões, que façam aquilo através dessa comissão, que essa comissão seja mais um elo de uma corrente chamado turismo no Estado do Espírito Santo, sem vaidade, sem nada, só mesmo com a nossa intenção de querer dar uma parcela de contribuição com o que nós acreditamos. Eu acredito no turismo. Uma palavra aqui, nosso querido professor Renato. Está tendo já um debate com o Elias Carvalho, lá do Caparaó, me falou semana passada que eles estão trabalhando uma entidade que já existe lá, que não é o consórcio,
para poder tratar dessa questão da instância de governança do Caparaó, que a gente colocou o convention, tanto daqui o metropolitano quanto Montanhas, para poder estar à disposição. Eu queria fazer uma sugestão, e Alfonso acho que vai me apoiar, para a reunião do desporto, né? Porque o mergulho oceânico é um esporte muito importante, e principalmente no Espírito Santo. E o Leonardo pode vir falar sobre, porque ele é um praticante assíduo do mergulho, né? Tem foto, inclusive, aí de mergulho oceânico, que depois ele pode fazer aí uma fala sobre, tá? Sim, com certeza. Eu vou até franquear a palavra novamente para Vossa Excelência, para discorrer aí, pelo menos 5 minutos antes de nós terminarmos a nossa reunião, sobre a importante prática do mergulho. Né? O turismo subaquático, Excelência, é o turismo subaquático. Inclusive, na época, a Ilha Escalvada, temos um navio fundado lá, então realmente é um ponto turístico, que realmente as pessoas vão para lá para observar a beleza. Realmente eu tive a oportunidade de mergulhar algumas vezes por lá, para que nós pudéssemos realmente colocar isso em prática. E uma das coisas que podem serem tratadas, até mesmo, como já foi mencionado na reunião anterior, de termos aí a parceria aí dos pescadores, já que eles levam os mergulhadores para a Ilha Escalvada, para outros pontos de mergulho, estarem também sendo habilitado para o turismo e levar os turistas próximo a essas águas. Obrigado, Excelência. De nada, obrigado pela participação. Inclusive, registrar que, assim como diversas práticas de turismo que nós encontramos no Estado do Espírito Santo, o litoral, com a extensão que nós temos, e as belezas naturais até em volta aqui da Ilha de Vitória, ela precisa ser explorada. Então, nós precisamos aí de uma lancha que tenha um itinerário, que para lá na Ilha das Caeiras, que tenha um porto lá para receber bem as pessoas, para oferecer a moqueca capixaba, uma casquinha de siri, né? As cervejas artesanais, um ponto diferenciado, que nós temos condições de fazer isso aí. Então, as licenças ambientais são muito importantes, porque todas aquelas áreas lá são áreas de preservação permanente, né? Então, nós precisamos que o governo do Estado do Espírito Santo, imbuído justamente dessa intenção de alavancar o turismo, ela pense. Porque, por mais que nós aqui temos algumas possibilidades de fazer emendas parlamentares, são muito insignificantes diante do investimento necessário. 2 milhões de reais para cada deputado estadual, dividir isso de uma forma polarizada para todos os 78 municípios, nas centenas de instituições que têm necessidade, isso aí não faz nem cosquinha, como diz o pessoal da roça. Então, nós precisamos, sim, de um investimento robusto, né, potencializando e valorizando as pessoas. Para os senhores terem uma ideia, nós tínhamos um reconhecimento, o Dia da Panela Capixaba, pané de barro, capixaba. Então, nós fomos pessoalmente lá nas paneleiras e verificamos que quem faz as panelas, elas não têm um dia delas. Então, nós fizemos até uma proposição de lei que está tramitando, para admitir que as paneleiras elas sejam admitidas como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo, assim como, né, numa eventual época em que os pescadores não podem fazer pesca, época de defeso, né? Elas também possam receber, porque são diretamente relacionadas às atividades em relação às confecções. A pessoa não pode pescar, não vai fazer a peixada, não pode fazer a peixada, não vai comprar uma panela, muitas das vezes. Né? Peixada não. Muqueca, Excelência, muqueca. Peixada fica lá para o Nordeste. Peixada não é aqui, não. Exatamente. Então, corrigindo, a nossa muqueca capixaba. Né? E lembrando que a maioria da foz de alguns rios que desaguam, obviamente, nas praias capixabas, elas estão assoreadas. Então, todas as colônias de pescadores, praticamente do Estado do Espírito Santo, estão reclamando e solicitando ao governo do Estado do Espírito Santo que faça um desassoreamento da foz do rio. A exemplo, por exemplo, do que acontece em Nova Almeida, um balneário de Nova Almeida.
que é um dos mais antigos do Espírito Santo, onde nós temos a Igreja dos Reis Magos, onde tem o quadro a óleo, o primeiro quadro a óleo pintado no Brasil. E nós temos aquele balneário, um verdadeiro abandono pelo município da Serra e também pelo Estado do Espírito Santo. Temos a igreja que é tombada pelo Patrimônio Artístico Nacional, em que a encosta do Morro São João está colocando em risco as pessoas, e que várias das pessoas foram notificadas a saírem dos locais em que moram há décadas, sem ter um projeto de recuperação da encosta do Morro São João, que assegura a Igreja dos Reis Magos. Então, assim como ali em Nova Almeida, nós temos a extensão da ES-010, que vai até no ponto final, o antigo ponto final do ônibus de Jacaraípe. Dali até a ponte de Nova Almeida, nós temos a ES-010 totalmente abandonada. Nós temos um posto de saúde que funciona só no período de 8 da manhã até as 18 horas, ou de 7 até as 17 horas. Então, no verão, nos finais de semana prolongado, ou nos próprios finais de semana, período de férias, a pessoa tem que escolher o horário de passar mal. Porque se passar mal lá, tem que ir lá para Carapina, né? Então, nós temos ali a ponte que dá acesso do balneário de Nova Almeida para a Praia Grande. Uma ponte com arquitetura bacana, só que o guarda-mão dela, o corrimão dela, é de aproximadamente 60 centímetros. E só a perna da gente é 70 centímetros. Então, a gente já passa muito além dessa altura. Além de que o corrimão que deveria existir, não existe mais. Aí nós temos do outro lado, né, uma contenção de pedra que foi construída com o objetivo de conter a maré, que posteriormente foi batido um concreto em cima, que hoje atua como pier, que hoje está se deteriorando. Nós não temos. Então, são diversas situações e temas que nós precisamos de tocar nesse assunto aqui. A gente não está aqui num ambiente em que a gente faz críticas, mas a gente faz reflexões acerca das necessidades. E se nós estivermos aqui e não podemos falar das necessidades que temos, é preferível a gente não estar. Então, a gente tem que ter assim, a humildade de reconhecer que nós somos leigos na matéria turismo, mas nós temos muito boa vontade de cobrar todas as necessidades, não da atividade só turística, mas das pessoas que exercem. Porque alguns locais nós temos não a exploração do turismo, mas a exploração do turista. Então, nós não podemos ter isso aqui no Espírito Santo. Nós temos um estado bacana, com belezas naturais incríveis, com pessoas qualificadas, igual todos os senhores e senhoras que estão aqui. Então, nós precisamos viver um momento diferente. Um momento diferente é nós encararmos de frente e falar a verdade, independente para quem seja. Então, nós precisamos resgatar a parcela desse recurso público que foi retirado da própria pasta do turismo, apesar de que o turismo ele se compõe com diversas situações em que estão na infraestrutura, na saúde, diversas situações. Mas, na verdade, nós precisamos de que o governo do Estado do Espírito Santo definitivamente tenha o turismo como um ponto central de política pública aqui no Estado do Espírito Santo. E aí, sim, de forma transversal, todas as outras formas de prestação de serviço, na área de segurança e etc. Lembrando que esses investimentos com segurança pública, nós temos um efetivo previsto de aproximadamente 11 mil policiais, nós temos 8 mil policiais. O governo tem se esforçado em fazer a recomposição, porque ele já recebeu de uma forma também desorganizada. Não é culpa do governador, não é culpa desse governo, mas que ele precisa manter nessa rota para definitivamente complementar esse efetivo, para que o efetivo possa propiciar uma sensação de segurança pública nas rotas de chegada do nosso estado, nas praias capixabas e nas belezas naturais que nós temos também na região de montanha capixaba. Então, é muito, muito importante e assim, a participação de todos os senhores e senhoras são sempre bem-vindas. Eu quero falar, hein? Você vai falar, Berenice, só um minutinho. Já pedi a palavra. Só um minutinho, Berenice. Excelência, eu tenho uma proposta. Você trouxe bolo? Trouxe bolo. Só um minutinho, Berenice. Berenice, deixa eu só concluir aqui. Tá, então, muito obrigado, tá, pastor? Professor e mergulhador. Excelência, eu tenho uma proposta. 2 milhões realmente não dá, mas se esta Casa de Leis pegar em 2 anos os 30 deputados, nós temos 120 milhões. E dentro dos projetos, acompanhado aí pela Câmara Empresarial do Turismo, com certeza nós poderemos investir 120 milhões de reais na melhor aplicação do turismo aqui nesse sentido. O Espírito Santo ele será o primeiro estado
a dar atenção, porque o turismo ele gera emprego em todos os setores. Então, o Espírito Santo será o primeiro, mesmo sendo um estado com 78 municípios contra 160 do Rio, 660 de São Paulo e 870 de Minas Gerais. Então, o Espírito Santo pode ser o primeiro, só depende dessa Casa de Leis aplicar 2 anos de 120 milhões de reais ao turismo no estado do Espírito Santo. Sim, professor, eu acredito que assim, a destinação de 100% do recurso proveniente do Estado, que nós possamos indicar de emenda voltada totalmente para o turismo, eu acredito que isso é impossível. Tá? Não, estou falando porque o senhor falou e ficou rindo, né? Mas eu acredito que o Estado do Espírito Santo, a projeção para o ano que vem, são 25 bilhões de reais, a projeção do recurso do Estado. Desses 25 bilhões de reais, está previsto na lei orçamentária, aproximadamente 18, 19 milhões, elas têm destinação. E 7 bilhões, aproximadamente, estão de acordo com a possibilidade do governo colocar onde ele elege como prioridade. Então, é justamente nesse esforço aí que nós devemos atuar. Se nós falarmos assim, vamos pegar todos 100% desse recurso da Assembleia aqui, e a gente fala assim, não, nós não vamos fazer nada. Né? Agora, se nós falarmos assim, não, a gente vai pensar junto, e as possibilidades, os projetos que nós pensarmos, nós vamos levar de uma forma organizada e respeitosa ao governo do Estado do Espírito Santo, para que dentro desses 7 bilhões que ele tem, dentro do poder discricionário que ele tem, para fazer investimento onde que ele queira fazer, ele possa gastar esse dinheiro. Então, aonde que é, governador, que nós entendemos que seja viável para nós investirmos um valor aqui. E mais, né? O Renato falou que para cada R$1 investido, retorna 5, não é isso? Se ele investir 1 bilhão, ele vai receber quanto? 5. Então, vamos convencer, me ajuda a convencer o governador disso aí também. Valeu? A nossa aniversariante. Sem bolo. Não, são duas questões, é coisa rapidinha. A primeira é com relação à divulgação que precisa ser feita também do Estado, dos municípios. Eu, conversando com um motorista de táxi, não só hoje, já várias vezes, e hoje, vindo para cá, começamos a conversar sobre turismo, que ele sabia que eu vinha para cá, que veio me trazer, e aí eu falei sobre o que era, né? E aí eles levantaram a questão, ele estava levantando a questão que precisa fazer folder, ou material, para eles distribuírem para os turistas que chegam, que perguntam para eles e eles não sabem responder, que ele falando, e que o que tem no Estado, o que tem na região metropolitana de coisas do turismo, né, parte do turismo, que as pessoas precisam saber. Então, eles querem ver isso. Até eu falei que eu ia falar na reunião do Contures, né, no Conselho de Turismo de Vitória também, que vai ser quinta-feira a reunião, falar sobre isso, de fazer material para dar para os taxistas, para eles distribuírem. Pois é, verdade. Uhum. Verdade. E a outra coisa, a outra questão, quando vocês mexeram com o Leonardo Lares, negócio da água aí, tem uma pessoa aqui que é da área, que é a Mayla. Como é o nome? Do bodyboard. E tanto que vai acontecer um evento no dia 23, 24, 25 e 26, em Vila Velha, né? É um brasileiro de bodyboard, com premiação e tudo. E ela é a 8ª do mundo. Entendeu? Então, acho que até é importante você trazer ela para falar sobre o esporte. Ela quase brigou comigo quando eu falei que eu ia falar isso, né? Que eu conheço ela há muitos anos. Obrigado, professora. Está registrado aí o seu pedido aí. Vamos fazer contato para depois você vir falar sobre os desafios. É um bate-papo informal, né, sobre atividades, sobre a prática esportiva, assim como o nosso amigo professor Leonardo vai vir. E o esporte e turismo se interligam também, sim, como a cultura com o turismo. Sim, assim como ele vai vir falar para nós, se Deus permitir, e ele também vir falar aqui sobre os esportes aquáticos, subaquáticos,
que tem um potencial enorme aqui no nosso estado, fazer o convite formal para você que venha também. E qualquer um projeto que esteja na direção de nós apresentarmos aqui, nós construímos juntos, com certeza será de grande valia. E tenha certeza que eu não farei assim, esse projeto é da comissão, esse projeto é do Coronel Wellington. Não, esse projeto foi concebido a partir da ideia, da sugestão, né, da opinião da pessoa X, Y, Z, sem nenhum tipo de vaidade. Isso é muito importante para a gente. Tá? Professor Buffon. Obrigado. Só para fazer um pequeno adendo aqui à fala do Alfonso sobre o centro de eventos. Tem um entendimento assim, já entre o governo e a FEComércio e a Câmara Empresarial de Turismo, que o vice-governador vai conduzir um processo de consulta para a modelagem de uma solução que passe pelo investimento público, inicialmente, posteriormente, por um processo, talvez, de concessão ou de PPP. O assunto está em pauta, ele não foi perdido, o certame que ocorreu, que teve sucesso, ele já nos informou algumas coisas, já tem as lições dessa experiência, a própria Setur já trabalhou sobre isso, que nos dá uma luz de como poderemos fazer. Eu acredito que em breve já teremos uma proposta aí compartilhada entre nós da Câmara, mais o governo, e aí isso vai ser debatido amplamente, porque pode ser alguma coisa, alguma PPP ou coisa desse tipo. Isso não tá fora da pauta, viu, Afonso? Isso está na pauta do governo. E a questão do orçamento, o orçamento é o seguinte, tem uma peça orçamentária que tem que ser lida como um todo. Você tem que ler o orçamento do turismo, tem que ler o orçamento da cultura, o orçamento do esporte, o orçamento de todas as áreas do governo, porque elas são inconexas. E, sobretudo, o orçamento da infraestrutura, porque quem toca a infraestrutura não é a Secretaria de Turismo, é outra secretaria, o DR, por exemplo. Então, a peça tem que ser vista como um todo. Mesmo que o orçamento seja, mesmo que se avalie que ele seja insuficiente, a peça orçamentária ela não é uma coisa taxativa, né? No desenrolar do ano, nós temos um PPA mais adiante para fazer, e temos um PPA este ano, inclusive, né, que foi feito. Né? Então, o PPA pode ser emendado a qualquer momento, a Assembleia analisa e aprova se houver coerência. Então, a peça orçamentária é uma peça em aberto. E, a qualquer momento que tiver necessidade, tenho certeza que pode ser a proposta emendas. E, quanto à emenda de deputado, as emendas de deputado elas são como o tempero de um prato principal. O prato principal é o orçamento do Poder Executivo. Isso tenho dúvida. E as emendas parlamentares que são executadas via Poder Executivo, por livre designação, elas permitem atender um ponto, acelerar uma discussão, por exemplo, botar na pauta lá a discussão do consórcio, da subida lá de Bitirama. Ela serve para isso, ela não pode substituir, longe disso, o orçamento do Poder Executivo, o que é um desvio que está acontecendo no Brasil, de que o Legislativo assumir grande parte, ou a parte principal, a parte majoritária da execução orçamentária, que é do Executivo. Isso é uma deformação, porque, com todo o respeito que nós temos dos parlamentares, eles não têm o ônus de governar. Né? Quem executa é o Poder Executivo, e que foi eleito para isso. Então, acho que tem que ter um mix entre as duas coisas, a emenda do setor privado ela sinaliza para algumas direções, depois o governo percebe a necessidade, vai e reforça, enfim. É uma harmonia entre os poderes aí, né? Dessa forma que deve funcionar. Mas acredito que, sim, na medida do possível, as emendas parlamentares podem informar e apontar direções muito criativas nessa área do turismo. Ok. Só uma reflexão para nós, quando o Buffon fala da questão do orçamento, é óbvio que a gente compactua de que o orçamento do turismo não vem só daquilo que é ordenado por despesa pelo gestor da secretaria, mas se você fizer uma comparação da Secretaria de Cultura, e eu acho que eles podem conseguir muito mais, tá? É só para a gente entender o tão quanto o nosso setor não sabe fazer. A Secretaria de Cultura do Estado, eles têm, para o ano que vem, 15 milhões
para editais, certo, Buffon? 40 milhões que vem só da Lei Paulo Gustavo, que é a lei federal, e mais a Lei Aldir Blanc, que são mais 40 milhões. Fora isso, mais cada município tem o seu fundo a fundo com a cultura. Então, um município igual Vila Velha, que eu tive oportunidade de ficar lá, o governo, a prefeitura investia o Estado investia Então, você dobra o investimento, você estimula o município a investir. Fora isso, a Lei Paulo Gustavo, Vila Velha vai receber 3 milhões e 800. A Lei Aldir Blanc, Vila Velha vai receber 3 milhões e 800. Soma tudo que vai ser investido na cultura, o que vai ser investido no turismo é nada. É nada. Mas por quê? A nível nacional, o turismo não está organizado para buscar esses investimentos. Então, a gente precisa entender e não é feio copiar. E é o que a gente está trabalhando para poder buscar trazer para a Secretaria de Turismo do Estado o formato dos editais de apoio ao evento, que é os editais da cultura, né, que apoiam, e o caso da Secretaria de Esporte também, que também tem a lei de incentivo, tem alguns milhões, não sei se é 6 ou 8 milhões para fazer de lei de incentivo, né? Então, assim, a gente poder trabalhar isso e trazer para o turismo para poder fazer com que os investimentos aconteçam nos eventos, que é o tema de hoje aqui, né? Ok. E o Estado, o governador, pode pedir suplementação a qualquer momento, né? Acredito que alguns dos senhores e senhoras querem fazer uso da palavra. Tudo bem. Tá, muito obrigado. Paulo dos Santos Andion, de Vila Velha. Tá? E aí eu já tenho uma visão logística, que eu faço parte de uma comissão logística nacional, lá na Câmara dos Deputados. Eu estou em contato com o deputado Diego Andrade, do PSDB de Minas Gerais. Tá? Então, essa comissão ela trata das infraestruturas de todos os estados do Brasil, entendeu? Com relação a turismo, agricultura e etc., etc., tá? Que nós estamos colocando o próprio café capixaba no ranking do turismo também, entendeu? E eu queria fazer um encaminhamento aqui para Vossa Excelência, deputado da comissão, da criação do visto municipal de turismo. Isso daqui requer o apoio do pessoal da Secretaria de Finanças do Estado. Porque, por exemplo, o senhor tira um investimento da LOA, né, do orçamento do Estado, e coloca no turismo, e então, como que o Estado vai ter retorno desse investimento que ele vamos dizer assim, um investimento federal? Está tirando da cultura. Boa ideia, ótima ideia. Isso aqui, hoje, cedo, eu pensei sobre isso também, entendeu? Já estive raciocinando sobre isso. Então, o encaminhamento é esse, da criação de um visto municipal de cultura, só que nós estávamos dependendo da finalização da reforma tributária em relação a PIS e CONFINS, cujo esse visto municipal entraria no desconto de PIS e CONFINS, tá? Para o uso turístico, com os locais que são indicados para os turistas. Aí alguém aí falou sobre os motoristas de táxi, né? Aí, há alguns anos, nós fizemos aqui no Estado do Espírito Santo, em alguns hotéis aqui da cidade, um curso para guias turísticos. Depois acabou o aquaviário, mas não sei o que, pronto, atrapalhou o turismo todo do Estado. Então, nós viemos trabalhando há muito tempo, temos o saber da questão, entendeu?
E agora, essa ideia, eu preciso encaminhar a Vossa Excelência aqui da Câmara, da Assembleia Legislativa, para, por lei, criar um incentivo ao turismo capixaba para haver o retorno do capital investido para o Estado, porque o Estado não vai dar de graça, sim, ele está dando de graça e muita coisa, mas no futuro esse dinheiro vai faltar. Entendeu? Então, essas são as minhas colocações aqui, eu agradeço a oportunidade. Nós agradecemos a sua participação, aguardamos aí a sua proposta, você pode nos encaminhar através do nosso telefone, tá? E dizer que, para ver investimento no turismo, não tem que efetivamente tirar da agricultura ou tirar de outro local. Porque o Estado ele tem uma flexibilização dentro do próprio orçamento que ele pode direcionar, fazer a suplementação, né? Ele tem uma gordura que pode fazer a suplementação de um elemento de despesa para outro elemento de despesa. E que qualquer contribuição que o senhor quiser dar a essa comissão será muito bem-vinda, tá ok? Isso aí. Parabéns. Certo. Certinho, gente? Mais alguma coisa? Então, vamos finalizar, não é? Agradecendo a presença de todos os senhores, senhoras, de todos os servidores da Assembleia Legislativa, né? E também, em especial, dos servidores da Comissão de Turismo e Desporto, a Tatiana, a Vitória, que se propuseram a ficar aqui até esse horário também, né, dando assistência à reunião, recebendo as pessoas. Nosso muito obrigado a vocês também. Com certeza, todos nós aqui somos muito importantes para o contexto e encaminhamentos aqui da reunião. Nada mais havendo, declaro encerrada essa reunião e convido todos os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 27 de novembro, às 18 horas, neste mesmo local. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite. Deus abençoe todos vocês.